Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje informações importantes a respeito do nosso querido Clube de Regatas do Flamengo. Rodrigo Caio voltou, hein? Rodrigo Caio, né? O novo auxiliar técnico do Felipe Luiz, substituição ao que foi demitido ontem e agora vai fazer parte aí dessa sequência do Felipe Luiz no Flamengo. Outra notícia importante, Pulgar está fora do jogo, assim como o Alan, do jogo contra a LDU na próxima quinta-feira, pela Libertadores, né, jogando no Maracanã, importantíssimo para as nossas pretensões. Precisamos vencer e com placar elástico para fazer saldo de gols. Então temos notícias importantes aí também sobre isso. Quem será o substituto? Pode ser Everton Araújo e também pode ser Léo Ortiz improvisado. Vai depender aí dos treinamentos de ontem, de hoje e de amanhã do Felipe Luiz para ele poder testar a melhor formação com que o Flamengo vai entrar em campo para enfrentar a LDU. Vamos ao vídeo que é o que interessa. Um grande abraço a todos, saudações rubro-negras, valeu! Muito boa tarde, gente boa, Globo Esporte chegando nessa semana de Libertadores daqui a pouco. Informações do Botafogo, porque amanhã tem jogo decisivo contra o Estudiantes da Argentina, jogo que você vai ver ao vivo na Globo, inclusive. O Flamengo também está pressionado, joga no Maracanã contra a LDU, mas na quinta-feira. E eu começo falando do novo técnico da seleção brasileira, o italiano Carlo Ancelotti. Confirmou hoje que vai treinar o Brasil. Júlia Guimarães está lá em Madrid e acompanhou a entrevista do Professore. Oi, gente, um abraço para todo mundo que está ligado no Globo Esporte. Estávamos todos ansiosos, né, para ouvir Carlo Ancelotti confirmando que vai comandar a seleção brasileira até o fim da Copa do Mundo de 2026, principalmente depois, né, do anúncio de ontem oficial da CBF. E isso aconteceu hoje, durante uma entrevista coletiva do treinador lá no centro de treinamentos do Real Madrid. Era para ter sido uma entrevista sobre a preparação do time para o jogo de amanhã contra o Mallorca pelo Campeonato Espanhol, só que apenas uma das quase 20 perguntas foi sobre a partida de amanhã. Só que durante a entrevista, o Ancelotti ele foi sempre muito cuidadoso, ainda muito respeitoso com o Real Madrid. Ele tem contrato com o Real Madrid até o dia 25 de maio. São mais 3 jogos do Campeonato Espanhol em disputa sob o comando do treinador. O jogo de amanhã e depois tem o Sevilha e também a Real Sociedad. Inclusive vai ser a despedida do Ancelotti dia 25 de maio ou no dia 24. A rodada ainda está sendo definida aqui no Santiago Bernabéu. Então, o Ancelotti foi sempre muito cuidadoso ainda, falando que gostaria de responder perguntas sobre o Real Madrid e não sobre seleção brasileira. Mas vamos chamar agora um trechinho dele confirmando finalmente que vai comandar o Brasil a partir do dia 26 de maio. Me pronuncio porque a CBF divulgou esse comunicado e é oficial. A partir do dia 26 serei o treinador da seleção. Obviamente é um desafio muito importante, mas até o dia 26 sou treinador do Real Madrid. E pelo grande respeito que eu tenho ao clube, estou totalmente focado na reta final dessa aventura espetacular. Ele não estava visivelmente confortável ali na coletiva do Real Madrid de ter que falar de seleção brasileira, né? Mas nessa foto ele estava à vontade. Olha lá, Carleto, que pinta, hein? Cheio de brasileiro em volta. Por onde Carlo Ancelotti passou, gente, quase sempre tinha brasileiro. Então, será que o homem é sangue bom mesmo? O italiano é o treinador com mais títulos da Liga dos Campeões. Foram 5, 2 com o Milan e 3 com o Real Madrid. 5 anos no Milan e ele impõe realmente o DNA dele dentro de campo. Ele não tem medo de cara feia, não tem medo de medalhão, não tem medo de estrela. Ele procura sempre ser o mais honesto possível. Capaz de fortalecer talentos. Os 2 últimos jogadores brasileiros, vencedores do prêmio de melhor do mundo da FIFA, brilharam nas mãos de Ancelotti. Kaká em 2007 e Vini Júnior no ano passado. Kaká também foi o vencedor da Bola de Ouro. Nas redes sociais, ele deu as boas-vindas ao novo treinador da seleção. No Real, além de Vinícius, Ancelotti comanda Rodrigo, Éder Militão e Endrick. Durão, mais agregador. Clássico e ao mesmo tempo versátil, um italiano malemolente. Mais brasileiro do que se pode imaginar. Ele foi contratado para trazer a taça da Copa do Mundo para o Brasil novamente. Olha o tamanho da responsabilidade que ele tem. Amanhã tem Botafogo e Estudiantes da Argentina ao vivo na Globo depois de Vale Tudo.
É um jogo decisivo da Conmebol Libertadores. Botafogo tem que vencer, está em terceiro do grupo, só passam 2. Não pode dar mole de jeito nenhum. Notícias do Botafogo. O povo quer saber, Débora Gares, como vem o Botafogo para esse jogo tão importante. Oi, Escobar, tudo bem? Muito boa tarde para você, para todo mundo ligadinho com a gente. Deve vir parecido com aquele Botafogo que atropelou o Internacional no final de semana, né? 4-0 pelo Campeonato Brasileiro. Logo mais, aqui mesmo no estádio, palco da partida de amanhã, vai acontecer o último treino do time visando essa partida. Treino marcado para as 4h30 da tarde. E mais uma vez, o Botafogo vai estar desfalcado de 3 jogadores. O Renato Paiva já até confirmou isso. Eu estou falando do zagueiro Barbosa, que está tratando um problema no pé esquerdo, já até chegou aqui no estádio. Matheus Martins, esses dois tratando problemas na coxa. No mais, expectativa então de força máxima por conta também dessa situação delicada que o Botafogo enfrenta, né, Escobar? Em terceiro lugar no grupo, se perder amanhã para o Estudiantes e Universidade do Chile, segundo colocado, vencer a partida contra o Carabobo, o Botafogo acaba eliminado da Libertadores. Então, muito provável que o Renato Paiva use força máxima nessa partida. 17 mil ingressos foram vendidos até ontem, a última parcial, expectativa de um público muito maior, promessa de festa, de mosaico diferente, vale tudo para empurrar o Botafogo nesse compromisso, né, Escobar? Eu volto com você, querido. Verdade, Débora, e o torcedor tem que ir, gente, tem que dar uma força nesse momento importante aí. O Botafogo fez um grande jogo contra o Internacional, então tem que apoiar agora. Esta é Débora Gares, obrigado, Débora, agora eu vou mostrar. Ou duvidar? É ruim. Botafogo, já falei, a situação não tá fácil. A do Flamengo não é muito diferente, não. Joga quinta-feira contra a LDU do Equador. É um jogo importante para a classificação. O Flamengo está em terceiro, tem que vencer igualzinho Botafogo. Ricardo Lai está no ninho do Urubu. Como é que vem? Você acompanhou o treino do Flamengo, né, Lai? Então conta aí pra galera como é que vem o Flamengo para esse jogo. Fala, Escobar, um abraço para você, boa tarde a todos. O Flamengo está mobilizado, né? Focado para esse jogo que é crucial, né? Como você falou, para as pretensões do time na Libertadores. O público superior a 60 mil torcedores, essa é a expectativa para o Maracanã. Casa cheia, pressão para cima dos equatorianos. O Flamengo, que dentro de campo tem desfalques importantes. Pulgar e Alan, né, estão com lesão na coxa direita, então não vão poder jogar. E a tendência, Escobar, é que o Everton Araújo seja escalado no meio de campo. E o Gonçalo Plata segue fora, né, está 3 partidas como ausência, vai completar a 4ª, não há uma previsão de retorno dele, ele tem dores no joelho direito. E a novidade no treino de hoje, Escobar, foi o Rodrigo Caio, não como jogador, né, multicampeão pelo Flamengo. O Rodrigo Caio foi contratado para ser o auxiliar técnico permanente do clube. O Rodrigo Caio chega, né, para fazer essa função. Lembrando que ontem o Daniel Alegria foi demitido, o assistente do Felipe Luiz. E o Rodrigo Caio foi elogiado pelo Alexandro, que deu entrevista e falou também da importância do jogo de quinta. Confere aí. Os times de fora, principalmente quando joga contra o Flamengo, joga sempre mais fechado e no contra-ataque. E realmente os jogos foram assim. E possa ser que esse próximo jogo se desenhe igualmente como os últimos jogos. Acho que não tem crise nenhuma do ataque, seja no Libertadores, enfim, no Brasileiro. Apenas são estilos de jogos diferentes. O Ministério Público do Rio de Janeiro pediu no último domingo a condenação de todos os 7 acusados pelo crime de incêndio culposo ocorrido no Ninho do Urubu, centro de treinamentos do Flamengo, em 2019. Eduardo Bandeira de Mello, ex-presidente do clube, que assinou os contratos das compras dos contêineres, foi excluído da denúncia por prescrição. Isso porque ele atingiu a idade prevista no Código Penal para redução de penas antes de ser julgado. A tragédia resultou, a gente sabe, na morte de 10 garotos da base do Flamengo, um episódio muito triste. Amanhã o Fluminense enfrenta o União Espanhola pela Copa Sul-Americana. O Fluminense vem de derrota para o Atlético Mineiro no Brasileiro. Ana Flávia Nunes informa pra gente aí as últimas do Tricolor. Oi, Ana. Escobar, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde a todos. O Fluminense fez hoje cedo o segundo e último treino de preparação para esse jogo de amanhã no Maracanã contra a União Espanhola pela Sul-Americana. A equipe não vai poder contar com o Facundo Bernal. O clube divulgou que o volante sofreu uma lesão na coxa esquerda, uma lesão de grau 3, ou seja, é uma lesão um pouquinho mais complicada e geralmente nesses casos o tempo de recuperação varia de 3 a 4 meses. Então pode ser que o Bernal não consiga jogar a Copa do Mundo de Clubes no meio do ano.
No último jogo da Sul-Americana, o Fluminense jogou com o time reserva e perdeu por 1-0 para o GV San José. Então agora a expectativa é de que amanhã o técnico Renato Gaúcho use alguns titulares, porque vencer é importante para o Fluminense continuar buscando a classificação direta para as oitavas de final. O Fluminense é o segundo colocado do grupo F, com 7 pontos, 2 pontos a menos do que o líder Once Caldas. E a gente lembra que na Sul-Americana avança para a próxima fase de forma direta, sempre o primeiro colocado de cada grupo, né, Escobar? O primeiro e só o primeiro. Muito obrigado, Ana Flávia Nunes. E o Vasco, hein? Pega o Lanús hoje, lá na Argentina, a estreia do Fernando Diniz, já com essa pedreira. Para as ideias do novo treinador do Vasco saírem da teoria para a prática, ainda vai ser preciso muito tempo. O tempo é uma grande dificuldade, né? O tempo certamente é o maior inimigo do Diniz para arrumar esse time do Vasco. Fernando Diniz mal chegou e já carrega a expectativa da torcida. Eu acredito que o Diniz vai dar certo porque todo técnico que chega no clube, ele sempre dá aquela modificada e o Diniz, ele é bom nisso. O treinador assinou o contrato até o fim do ano que vem. Vai ser a segunda passagem dele no comando do clube. Chego com muita confiança, acreditando muito que foi uma escolha do Vasco e foi uma escolha minha também. Eu queria muito voltar. Ontem, Diniz comandou o único treino dele com o grupo, antes da partida de hoje, contra o Lanús, na Argentina, pela Copa Sul-Americana. O Vasco tem 5 pontos e está em segundo lugar do Grupo G. Só o primeiro colocado avança diretamente para as oitavas de final. O segundo vai precisar disputar um confronto contra um adversário vindo da Libertadores. A base do time deve ser a mesma que começou o último jogo, com as entradas de Tietê e Hugo Moura no meio-campo. Fernando Diniz começou o trabalho dele no Vasco num momento turbulento. O time não vence há 8 partidas e entrou na zona de rebaixamento. Contra o Lanús vai ser a primeira oportunidade para ver o Vasco à feição do novo treinador. A gente vai precisar de tempo para ver o Vasco jogar como o Diniz gosta de jogar. Talvez o Diniz faça uma readaptação do seu sistema de jogo para poder fazer com que o Vasco se recupere aí dentro do campeonato, dentro da temporada. Alexandre, tudo bem? Bom dia, Pedro Torre, ESPN. Jogo muito importante na quinta-feira. Eu lembro contra o Central Córdoba, logo depois da partida, os jogadores falaram muito em ansiedade, que houve muita ansiedade naquela partida. Para esse jogo, o Flamengo precisa de mais da vitória e muito de gols também, principalmente por conta da questão da classificação. Como é que você, um jogador experiente, falando com os outros, pensa em controlar essa ansiedade que certamente vai existir na quinta-feira para não passar para o time e desenvolver ele no plano de jogo? Olá, bom dia. Essa ansiedade é normal ter diante esses jogos importantes. E muitas vezes é bom ter essa ansiedade, aquele friozinho na barriga que realmente deixa os jogadores vivos. Eu lembro que o Cristiano Ronaldo sempre me falava antes dos jogos, falava para mim, eu tô ansioso, eu tô com frio na barriga, tô com medo. Chegava no jogo e, enfim, fazia o jogo dele. Então, essa ansiedade, esse friozinho na barriga é sempre importante ter. Obviamente que ela tem que ser controlada. Mas eu vejo que o nosso grupo é um grupo maduro, tem muitos jogadores jovens, porém jovens experientes já, que são acostumados a sempre jogar, sempre estar disputando grandes competições. Sabemos a importância dessa vitória, sabemos a importância de fazer um bom jogo. E, enfim, estamos treinando bem para poder chegar e fazer um ótimo jogo e concluir essa vitória que vai dar a possibilidade de a gente passar para a próxima fase. Alexandre, bom dia. Gabriela Marino, da Band. O Rodrigo te apresentou muito bem, falando que você é um jogador de seleção brasileira, Copa do Mundo, e agora a seleção está com um novo treinador, o Ancelotti. Existe uma expectativa da sua parte de ser convocado pelo Ancelotti para os próximos jogos das eliminatórias? Olá, bom dia. Bem, eu sempre tive expectativa de ser convocado pela seleção brasileira e sempre tive à disposição. Então, independentemente, agora com o Ancelotti, mas antes com os antigos treinadores, eu sempre me coloquei à disposição e tenho certeza que o Ancelotti vai vir e vai fazer um ótimo trabalho, assim como ele fez por onde passou. Alexandre, bom dia. Ricardo Lai, TV Globo. Por onde você acha que o Flamengo pode ganhar esse jogo contra a LDU? Né? Tem toda a pressão, tudo, mas dentro de campo ali, estrategicamente,
contra uma equipe que é muito experiente, né, em Libertadores. Como você visualiza assim, uma partida para o Flamengo vencer a LDU? Por onde conseguir vencer? Olá, bom dia. Principalmente temos que fazer o nosso jogo. Sabemos que vai ter espaços certos que vamos atacar, obviamente que não posso falar aqui, mas estamos treinando em cima do último jogo que tivemos contra eles e também nos jogos que toda a comissão vem estudando para ver a melhor maneira de atacar, a melhor maneira de defender. Hoje já treinamos em cima disso e amanhã vamos continuar para que chega na hora do jogo a gente esteja realmente sabendo o que fazer, seja na parte ofensiva e defensiva. Alex, bom dia. Gabriel Reis, canal Paparazzo Rubro Negro e Revista Placar. A gente teve o retorno do Rodrigo Caio e é o seu setor, né? Setor defensivo. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa chegada do Rodrigo Caio, a importância da experiência dentro de campo, né? O jogador que conhece o campo, que conhece muitos aqui desse grupo. Fala um pouquinho da chegada do Rodrigo Caio, como é que foi esse primeiro contato hoje e como você recebeu essa notícia. Bom dia. Bem, primeiramente, falando do Rodrigo Caio, já conhecia ele, é uma excelente pessoa, e eu sempre disse que, independentemente que seja um excelente profissional, eu gosto de trabalhar com excelentes pessoas, e o Rodrigo Caio é uma delas. Ele tem um respeito total, enfim, do grupo, do clube, acho também de toda a nação. Então, eu desejo felicidade, tenho certeza que ele vai agregar muito com sua experiência. Ele já demonstrou carinho por todos hoje, já falou que se sente em casa. Então, tendo um dentro de casa trabalhando com nós é muito importante. Alex, bom dia. Emanuele Ribeiro, do GE. Globo. Ainda no assunto Libertadores, LDU, o Flamengo, além de vencer esses próximos 2 jogos, para depender apenas de si, precisa fazer um saldo de gols importante, né, para se classificar. E o que a gente tem visto na Libertadores é um Flamengo diferente do Campeonato Brasileiro. Enquanto no Brasileirão o Flamengo está com 13 gols de saldo, é o melhor saldo da competição. Na Libertadores marcou 3 gols apenas e está com essa dificuldade no ataque. Como encontrar de volta esse caminho das vitórias, com gols, com boas atuações? Qual o diagnóstico que vocês fizeram também dessas atuações na Libertadores, porque está tão diferente do brasileiro? Obrigada. Olá, bom dia. Nós sabemos que Libertadores é sempre diferente. Acho que isso acontece não só no Brasil, mas na Europa também. Me lembro quando era o campeonato italiano, a Champions League era sempre diferente. Os times de fora, principalmente quando joga contra o Flamengo, joga sempre mais fechado e no contra-ataque. E realmente os jogos foram assim. E possa ser que esse próximo jogo se desenhe igualmente como os últimos jogos. Acho que não tem crise nenhuma do ataque, seja no Libertadores, enfim, no Brasileiro. Apenas são estilos de jogos diferentes. Que as equipes, quando vêm aqui, principalmente as de fora, quando joga contra o Flamengo, joga mais fechado. Então, é mais difícil fazer gol. Sabemos a importância também do saldo de gol. Porém, vamos pensar primeiro no primeiro gol, para depois pensar no segundo. Alex, tudo bem? Monique Danello, TNT Esportes. Ainda nesse tema Libertadores, lá atrás, quando o grupo foi sorteado, a expectativa do torcedor era de um Flamengo que passasse tranquilo por essa primeira fase. Mas as coisas se desenharam de outra forma ao longo dessa fase de grupos e agora é uma situação delicada que depende de vocês, mas como a gente falaram aqui, depende desse saldo de gols também e dos outros resultados. Como é que vocês têm administrado isso internamente? Alguns companheiros seus já deram entrevista, falaram que vocês se colocaram nessa situação e vocês precisam sair dessa situação.
Mas talvez seja o primeiro momento de maior adversidade desse trabalho do Felipe com esse grupo, um momento, assim, a primeira grande prova, porque o Flamengo precisa sair de uma situação que ainda é delicada para não passar dessa fase de grupos sem a classificação. Como é que tem sido essa conversa entre vocês, entre as principais lideranças do grupo? Obrigada. Olá, bom dia. Bem, como eu já disse, o único resultado que importa para a gente é a vitória. E sendo uma vitória com saldo de gol, seria o cenário perfeito para nós. Mas no dia a dia nosso está como sendo os outros dias. Porque aqui no Flamengo, todos os jogos para nós é sempre uma decisão. Sabemos quanto é importante os 3 pontos, seja em qualquer delas das competições. Sabemos que também a LDU precisa da vitória ou até do empate para ajudar para que eles passem na próxima fase. Porém, vamos fazer o nosso jogo, estamos concentrados e acreditamos naquilo que estamos trabalhando. Agora é focar ao 100% e fazer o nosso trabalho. Bom, meus amigos, temos algumas situações aí para a gente estar reverberando aqui. Temos aí a notícia, né, das mídias e que está bombando, acho que no mundo inteiro, né? Principalmente no Brasil e na Itália e na Espanha, que é o acerto entre CBF e o treinador Carlos Ancelotti, né, atualmente treinando o Real Madrid, que tem data prevista para estrear na seleção brasileira e comandando a seleção já na próxima data FIFA, em 26 de junho. Portanto, terá aí muito trabalho pela frente. Carlos Ancelotti, um dos treinadores mais bem-sucedidos na história do futebol, com o maior número de títulos da Champions League, passou por 5 continentes do mais importante do futebol, seja ele Espanha, França, Alemanha, Itália e Inglaterra, e foi campeão em todas essas ligas. Então não é um treinador qualquer, tem um currículo invejável e sem dúvida nenhuma ele está na primeira prateleira de treinadores no mundo, tá? É um dos melhores com certeza. E tomara que ele não leve tanto jogador do Flamengo, né? Senão vamos ficar enrolado aí na sequência desses campeonatos da Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão, que o Flamengo estará disputando em 2025, fora Mundial, fora data FIFA. Então vai dar muito problema. Vamos ver o que o bom velhinho italiano fará com o Flamengo nessas convocações. Outra notícia importante é a provável saída de Matheus Gonçalves. O provável destino pode ser Grêmio ou Atlético Mineiro, que está bem encaminhada as negociações. O preço de valor dele de mercado está em torno de 56 milhões de reais. Eu acredito que é um valor baixo, né, pelo jogador que é, pelo talento que é. Já foi emprestado ao Red Bull Bragantino, conseguiu um certo destaque. No Flamengo não consegue entrar em todos os jogos por causa da alta concorrência, né? Sabemos que é bem complicado, mas é um jogador de grande potencial, um jogador que ainda vai evoluir bastante e que com certeza vai se valorizar cada vez mais no mercado nacional e mundial. É uma pena que caso seja concretizada a negociação, que ele saia do Flamengo, pois futuramente veremos ele brilhando aí em muitos times do Brasil, na Europa e até mesmo na seleção brasileira, podem ter certeza, por se tratar de um jogador bem acima da média. Felipe Luiz, como todos sabem, já está treinando o time do Flamengo visando o jogo contra a LDU e com algumas baixas importantes. No meu ponto de vista, uma das mais importantes do Flamengo é a ausência de Eric Pulgar, um jogador que faz muita falta, mas muita falta nesse time rubro-negro. Ele é um grande equilíbrio daquele meio campo, ele consegue marcar com muita vontade, com muita categoria, um jogador muito técnico e sabe sair jogando como poucos. Ele consegue marcar e consegue sair jogando, conseguindo fazer a transição de defesa para o ataque com muita categoria e muita técnica. Então é um jogador que com certeza pode anotar aí, vai fazer muita falta nesse jogo contra a LDU, na quinta-feira às 21h30, com transmissão somente da ESPN. Para o lugar de Eric Pulgar, Felipe Luiz está testando algumas formações. Uma delas, que é a mais provável, é usar o Everton Araújo improvisado ali. Improvisado não, porque ele também joga de primeiro volante. Então o Everton Araújo é entrar, inclusive ele jogou o jogo no Chile e, portanto, tem grandes possibilidades de entrar jogando quinta-feira. A outra possibilidade
é a improvisação de Léo Ortiz, né? Colocando Danilo e Léo Pereira na zaga e colocando o Léo Ortiz na cabeça de área para fazer aquela proteção ali com 3 zagueiros, dando mais mobilidade para o Nico de la Cruz começar a criar jogadas para Arrascaeta e Gerson e assim estar compondo aquela área do campo. Para mim, qualquer uma que entrar, eu acredito que vai ser muito bem sucedida e que o Flamengo conseguirá uma bela vitória contra a LDU, mesmo porque precisamos dessa vitória a qualquer custo e com mais de 2 ou 3 gols de vantagem para poder ficarmos com saldo positivo e na hora do desempate lá na última rodada não ficarmos aí torcendo e esperando as coisas acontecerem, porque a última partida será entre LDU e Córdoba, portanto os dois mais interessados aí juntamente com o Flamengo, e eles vão se enfrentar, podendo aí ter um jogo de acordo de cavalheiros e o Flamengo acabar ficando fora da competição, o que seria desastroso para as pretensões do Flamengo nessa temporada. Perderíamos sim muito dinheiro e o Flamengo hoje não pode perder tanto dinheiro assim numa temporada. Galera, o que tinha para trazer para vocês hoje era isso, e amanhã a gente vem trazendo aí mais atualizações de tudo que vem acontecendo com o Mengão e no último dia de preparativo para essa grande partida pela Libertadores da América. Um grande abraço a todos, saudações rubro-negras, valeu!